Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu vou passar para vocês um método de você calcular o tempo de concentração da sua bacia de uma forma um pouco mais avançada, né? Dentro desse método, você divide o seu Talveg em alguns pedaços e analisa cada pedaço de uma forma distinta, né? Com um cálculo cinemático, tá? Além de você calcular o seu tempo de concentração com esse método um pouco mais avançado, eu também vou mostrar para você qual que é a diferença que vai dar na sua vazão de projeto, caso o seu canal, né, se algum trecho do seu Talveg for canalizado, se você mudar o tipo de revestimento, né, se for gabião, se for concreto, o que vai mudar na vazão de projeto final da bacia, tá? Então fica com a gente aí que a gente vai mostrar um passo a passo para você de todo esse processo, tá? Bom, então iniciando aqui, para quem não sabe, né, tempo de concentração, já fiz outros vídeos aqui no canal, aconselho você a assistir também, um voltado a método racional, outro a método Ipaivu, outro ao método Pokeio-Errara, onde eu explico melhor o tempo de concentração. Mas é basicamente o tempo que a água demora do ponto mais alto da bacia até o ponto exutório, que é o ponto final, né, que é o ponto onde você está avaliando, né, a sua obra, vai começar a avaliar a sua obra hidráulica, tá? Então, é esse tempo de percurso que a água demora, né, para transitar ao longo de toda a sua bacia pelo Talveg principal, tá? Bom, os métodos convencionais de tempo de concentração, eles foram desenvolvidos, né, a grande parte deles, para bacias rurais, né? Então, os estudos que foram desenvolvidos, né, para criar as equações, para você conseguir calcular o tempo de concentração, foram feitos para bacias rurais, tá? E a gente sabe que hoje em dia, muitas das bacias que nós precisamos fazer os cálculos de tempo de concentração, de vazão de projeto, né, de onda de cheia, todos esses cálculos, não todos, mas grande parte, né, acaba esbarrando com bacias urbanizadas, né, até porque os grandes problemas que nós temos hoje do âmbito de drenagem, né, de macrodrenagem, são nas grandes cidades, né, chega final do ano, né, começo do ano, começa a chover e começa alagamento, inundação, toda aquela problemática que passa na TV, e, né, então a gente já conhece essa história, né, é um problema cíclico que a gente vive. Infelizmente, quando chega maio, junho e a chuva para, o problema parece que acaba sendo esquecido, né? Mas a gente sabe que nas grandes cidades nós temos esse problema com um potencial maior, porque a área está mais urbanizada, né? Então, para essa análise de bacias urbanas, é recomendado, por alguns métodos, uma análise mais criteriosa, visto que os métodos convencionais foram desenvolvidos para bacias rurais, tá? Então, alguns métodos que indicam esse tempo de concentração mais detalhado, né, analisado de uma forma mais criteriosa, como o SCS, a CAN e outros autores, né, eles acabam indicando isso. Olha, os tempos de concentração convencionais, para os métodos convencionais, foram desenvolvidos para bacias rurais, né? Para a bacia urbana pode ser um pouco mais complexo, pode ser um pouco mais perigoso, né, devido à aceleração do escoamento ao longo da bacia, área mais urbanizada. Então, aconselha-se a avaliar esse tempo de concentração de uma forma mais criteriosa, tá? Então, o que acontece? Dentro desse método, o que vai ser desenvolvido, né? Imagine que eu tenho uma bacia hidrográfica, tá? E aqui eu tenho o meu Talveg principal, tá? Então, esse Talveg principal, dentro desse método que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, ele vai ser dividido em 3 fatias, tá? Então, a primeira fatia, que é a verde, né? O primeiro trecho, o primeiro tramo verde, vai ser o início do meu Talveg. Depois eu vou ter um trecho azul, que vai ser a parte posterior, a jusante, né, do trecho verde, e depois a maior parte, obviamente, vai ser esse trecho vermelho, né, onde eu tenho aqui vários tempos de percurso, né? Então, o TS representa o tempo que a água demora para percorrer esse trajeto aqui, tá? O trajeto verde. O TN representa o tempo que a água demora para percorrer o trajeto em azul.
e o TQ representa o tempo que a água vai demorar para percorrer o trajeto em vermelho, tá? Então, olhando aqui nessa imagem, eu vou ter o TS como escoamento em superfície, né? Área inicial da bacia, onde você não tem um tal VEG definido, né? Então, imagine assim, numa bacia hidrográfica, você vai ter canais, pequenos canais, grandes canais, só que na parte inicial dela, né, a montante, muitas vezes você não tem um tal VEG pré-definido, né? A água cai no solo e do jeito que ela desce no solo, ela vai seguindo ali para jusante. Então, você não tem um tal VEG, muitas vezes, muito bem definido. Então, isso que nós vamos calcular nesse TS, né? O tempo que a água vai percorrer nesse trecho onde você não tem um tal VEG pré-estabelecido, tá? Depois desse TS, nós vamos então para o TN, que é considerado como escoamento em canais rasos. Nesse caso, você já começa a criar ali uma concentração do escoamento. Então, obviamente, a água vai cair no terreno, não tem um tal VEG inicial, ok, mas a partir de um determinado momento, essa água vai começar a se concentrar nos pontos mais baixos ali do terreno. E isso vai gerar uma pequena calha, né? Isso vai gerar um pequeno canalzinho ali raso, né? Mas vai começar a se concentrar. Então, dentro do TN, nós vamos calcular o tempo que a água demora, né, para percorrer esse trajeto em azul. E, por fim, tem o trecho de escoamento em canais mesmo, onde já é um trecho canalizado, que é o trecho vermelho. Tá? E aí você pode ter diversos materiais, pode ser um canal mais para o natural, digamos assim, né, com placa de grama, pode ser um canal com gabião, pode ser um canal com concreto. Então, dependendo do que você tiver lá na sua bacia, nós temos que observar isso e trazer aqui para o nosso cálculo para considerar o escoamento dentro desse canal também, tá? Bom, pessoal, antes da gente seguir aqui, eu queria pedir para vocês, tá? Se você gosta desse tema, se você trabalha com esse tema, se você gosta desses assuntos, deixa uma curtida aí no vídeo, tá? E se inscreva no canal, acione o sininho, né? Toda a liturgia aqui do YouTube, tá? Então, para dar uma força aí na divulgação, quando você clica em gostei, em compartilhar, o YouTube acaba entendendo, né, que esse conteúdo é importante. E eu acho que conteúdos assim de drenagem precisam dessa força, né? Porque a gente tem pouco material de drenagem assim na internet, né? A gente tem muita coisa de concreto, muita coisa de mecânica dos solos, mas drenagem mesmo, hidrologia, precisamos aí fomentar mais engenheiros também para divulgar e compartilhar essas informações. E essa é uma forma de você ajudar também a compartilhar, tá bom? Claro para vocês também que eu deixei alguns links na descrição. Um link é referente ao livro Drenagem Urbana de Controle de Enchentes, a segunda edição. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, pessoal, foi baseado totalmente nesse livro, né, num capítulo onde aborda esse tempo de concentração com esse método um pouco mais avançado. Tá? Então, não estou tirando da minha cabeça nada, tá? Tá tudo referenciado lá no livro. Se você quiser adquirir esse livro, clica no link lá e você vai ter acesso, tá? E estou deixando também na descrição uma planilha de cálculo, onde já tem esse método estruturado, fórmula, fórmula, equação e equação, tá? Tá tudo dentro das células já, é tudo pronto para você entrar, inserir os dados de entrada e já observar os dados de saída, tá? Esse vídeo é importante para que você entenda o processo, não adianta você ter uma planilha nas mãos e não saber o que está acontecendo lá dentro, né? Então, esse vídeo você vai entender o processo e na planilha você vai ter a praticidade, né, do uso do método, tá bom? Então, tempo de escoamento em superfície, TS, que é o primeiro tempo onde você não tem um tal VEG definido. Normalmente, o método indica que vai ser em torno de 50 a 100 metros do trecho inicial, tá? Ou seja, do trecho mais alto lá da bacia. Então, esse trecho, normalmente, você ainda não vai ter um tal VEG ali, um pequeno canal pré-definido. A água vai espraiar no terreno e vai descendo para a jusante do jeito que der, né? Então, esse trecho, por não ter um canal definido, você vai ter pequenas lâminas, né? Se você tiver um canal definido, pode ser que você concentre no canal uma quantidade de água e aí você tem uma lâmina um pouco maior, né? Mas quando você não tem o canal, está tudo espraiado, a lâmina fica pequenininha mesmo, né? E a velocidade também fica baixa, porque está espraiando
toda aquela vazão. Tá? Então, esse é um trecho que caracteriza esse TS, né? Esse tempo de escoamento em superfície. Tá? E aqui nós temos a equação para calcular o TS. Então, tem ali algumas constantes, né? 0,091 vezes N. N é o quê? Coeficiente de rugosidade de Manning desse trecho inicial. Tá? Então, é o coeficiente que nós vamos ter nesse trecho inicial. Vezes L, que é o comprimento do trecho, que, via de regra, vai variar de 50 a 100 metros, elevado a 0,8, dividido por P2. O que é o P2? É o total precipitado em 24 horas para um tempo de recorrência de 2 anos. Tá? Então, é a sua precipitação para 24 horas para um tempo de recorrência de 2 anos, elevado a meio, vezes S, que é a declividade do terreno. Tá? Então, assim, rugosidade, comprimento e declividade são questões geométricas. Né? Então, você vai conseguir aí tirar no seu AutoCAD, no seu Civil 3D, né? A ferramenta que você for utilizar para avaliar a bacia. Tá? O total precipitado, você vai ter que fazer uma revisão na bibliografia e procurar, né, a precipitação de 24 horas para um tempo de recorrência de 2 anos. Eu vou mostrar um material também nesse vídeo como suporte para você achar também essa precipitação, tá bom? O N, né, um ponto que você não depende ali da geometria, né, mas depende sim do material que você tem nesse primeiro trecho. Tá? Então, aqui nós temos uma tabela que eu tirei também, relembrando, né, do livro de drenagem urbana. Tá? Então, aqui eu tenho vários materiais: asfalto liso, concreto, piso cerâmico, pavimento, grama, vegetação arbustiva, plantação rasteira. Então, temos que ver qual o tipo de material, né, que nós temos no primeiro trecho, tá? E utilizar a rugosidade coerente com esse material. Tá? Se for um gramadão, põe lá ponto 15 a ponto 24. Tá? Se for uma vegetação, ponto 40 a ponto 8. Então, dependendo do tipo de material que eu tenho no trecho inicial, eu vou trabalhar com algum desses valores de rugosidade. Tá bom? Para o segundo tempo, né, a segunda fatia ali do tempo de concentração, que é o nosso TN, que é o tempo de escoamento em canais rasos. Tá? Então, relembrando, você começa a bacia, né, com a vazão sendo espraiada em um campo aberto, numa área onde você não tem um talveg definido, e agora você já começa a criar um talveg definido, né, através desse TN, né, que é o escoamento em canais rasos. São pequenos canais ali, ou um pequeno canal, onde começa a concentrar essa vazão. Tá? Então, aí você tem um fluxo ali mais concentrado nesse canal raso, né, até o momento. Tá? Então, aqui nós temos a equação, que seria Tn, que é justamente o tempo que a gente quer calcular, é igual ao comprimento do trecho do talveg. Então, comprimento daquele trecho azul que a gente viu na bacia hidrográfica, tá? Então, questão aqui de AutoCAD, de planta, tá? Dividido por 3.600 para converter aqui a unidade, vezes V de velocidade média do escoamento no trecho, tá? Então, qual que é a velocidade média que eu vou ter nesse trecho? Eu vou inserir aqui dentro da equação. Isso aqui, pessoal, mais para frente do vídeo eu vou fazer um exemplo prático com vocês, tá? Para ficar bem claro esse passo a passo, porque às vezes a gente é meio enganado pelas equações, né? Então, quando eu vi a primeira vez essa equação, nem lembro quando foi, mas eu fiquei enganado, porque para mim era muito simples, é o L sobre 3.600 vezes V, ok. Mas e para calcular o V? Né? Para eu calcular a velocidade média, eu preciso da vazão. E todo esse processo é para no final eu chegar numa vazão. E aí como é que fica? Como é que eu acho o meu V? Né? Então, às vezes a gente é um pouco enganado pela equação, por isso que é bom a gente fazer um exemplo prático para tirar todas essas dúvidas. Tá? Então, já adiantando para você, eu tenho um ábaco também de suporte, de apoio, para eu ter uma estimativa desse V já nessa etapa de cálculo. Tá? Então, aqui eu tenho no lado, no eixo vertical, a declividade do fundo do curso d'água, tá? Desse canal raso, e no eixo horizontal eu tenho a velocidade média. E eu tenho duas linhas aí, né? duas linhas, eu ia falar curva, mas é linha mesmo, né?
Então, duas linhas onde representa um trecho revestido desse canal raso e o outro representa, a outra linha representa um trecho não revestido. Então, com a declividade e sabendo se esse canal raso vai ter algum revestimento ou não, eu já consigo estimar uma velocidade média, tá? Mesmo sem ter a vazão. Então, isso aqui salva a gente, né? Porque se eu preciso da velocidade, eu tenho que inserir a vazão em algum momento para calcular a velocidade. Mas todo esse processo é para no final chegar numa vazão. Então, né, dá uma tela azul, né, na nossa cabeça. Então, aqui ajuda bastante, que a gente vai ver no exemplo também mais para frente, tá? Então, passando para a terceira e última equação, que seria o trecho do canal vermelho lá na bacia hidrográfica, que é um trecho canalizado mesmo, né? Bom, aqui eu tenho a equação de Manning, né? Então, calculando aqui a velocidade, que é igual a 1 sobre n, que é a rugosidade do material que está no canal, se é um gabião, se é um concreto, se é uma pedra argamassada, se é uma grama, o que seja. Depois eu tenho a declividade do meu canal e eu tenho o raio hidráulico do meu canal, tá? Então, é a equação mais conhecida aí, acho que dentro da área hidráulica, só perde para a equação da continuidade, mas é o que nós vamos calcular aqui para chegar nesse tempo também de escoamento em canalizações. E aqui, pessoal, uma outra pegadinha, tá? Se atentem a esse ponto. Olha só, eu estou calculando a velocidade. E para calcular a velocidade, eu preciso do N. Ok, posso ver que canal que é. Se é um gabião, coloco lá 0,028. O S é a declividade. Ok, tenho a topografia, a batimetria, chego na declividade do canal. Agora, o RH é o raio hidráulico, né? O que é o raio hidráulico? A área hidráulica dividido pelo perímetro hidráulico. Agora, como que eu vou saber isso daí? Porque para eu descobrir a minha área, o perímetro e o raio hidráulico, eu preciso também da vazão, né? Eu entro com uma geometria do canal, calculo com a vazão de entrada e vejo qual que é a área, qual que é a lâmina que vai dar, né? Então, aqui também dá uma bugada, né? Porque eu preciso de um dado, que é a vazão, e esse dado é justamente o que eu vou calcular no final desse processo, né? Similar ao exemplo anterior. Então, nesse caso, aqui tem até uma notinha, tá, pessoal? Onde eu estou pintando de amarelo aqui, ó. A CAN 93, né, adota uma estimativa, tá, para esse raio hidráulico, considerando a seção plena do canal. A seção plena do canal. Tá? Então, se eu tenho a geometria, uma seção transversal, por exemplo, do canal, vou considerar a seção plena dela para esse raio hidráulico. Tá? Ah, mas a vazão pode ser menor, pode ser que a lâmina d'água fique menor. Ok, mas você não tem a vazão ainda. Então, você vai considerar nessa estimativa, nessa etapa do cálculo, a vazão plena. Tá? E aí nós resolvemos também esse problema aqui do raio hidráulico nessa etapa do cálculo. Tá bom? Nosso exemplo prático. Tá? E nesse primeiro exemplo, eu vou mostrar para vocês todo o processo de cálculo que a gente viu aqui, cada tempo, né, cada fatia aqui do nosso Talveg. Vou mostrar primeiro com o trecho final, que é o trecho em canalização mesmo, né, o trecho vermelho, com o canal em gabião. Tá? E no segundo exemplo, eu vou fazer de novo os cálculos, porém com o canal em concreto. Por que isso, pessoal? Porque a gente consegue ver a diferença que vai dar na vazão de projeto quando eu tenho distintos materiais trabalhando como revestimento do canal. Tá? Então, a gente vai conseguir ver todo um passo a passo aqui dos cálculos do tempo de concentração e, em adicional, a gente vai ver um comparativo, né? Se o meu canal fosse em gabião, se o meu canal fosse em concreto, né? Pode ser outros tipos de revestimento também, mas para não estender muito o vídeo, né? A gente vai fazer esses dois que são os mais conhecidos, tá? Antes da gente começar o exemplo, você tem um trabalho prévio a ser desenvolvido, tá? O que é esse trabalho prévio? Bom, algumas informações que você vai ter que resgatar, buscar, para você conseguir desenvolver o seu cálculo, tá? Então, por exemplo, delimitação da bacia, você tem que ter isso em mãos já, né? Então, como você viu, o método pede o comprimento do Talveg, né? A gente vai ter que a declividade do Talveg, a gente vai ter que ter também em mãos a área da bacia para calcular a vazão. Então, tudo isso daqui, pessoal, é delimitação de bacia e extrair essas informações da sua bacia, tá?
Não vamos aprofundar aqui nesse vídeo, né, a questão de bacia e tudo mais, né, mas você precisa ter isso aí em mãos, tá bom? Bom, extensão do Talveg, né, então delimitei a bacia, vou delimitar também o meu Talveg principal, qualquer extensão dele. Revisão bibliográfica da precipitação, a gente viu que tem um P2 ao longo das equações, né, que é a precipitação de 24 horas em tempo de recorrência de 2 anos. Tá? Então, eu tenho que pesquisar isso aí também para a cidade que eu vou calcular, para a região que eu vou calcular, para ter essa informação em mãos que eu vou usar dentro das equações. Identificar os tipos de revestimento de cada trecho. Bom, olhando lá, vou visitar a bacia, vou ver que o primeiro trecho ele é um gramadão, ok? Depois ele começa a concentrar num canal, no canal raso, né, onde eu tenho um revestimento, sei lá, em asfalto, em bloco articulado ou qualquer que seja o revestimento, ok? Segundo trecho. Depois ele chega no canal, né, de macrodrenagem, que é um canal em gabião. Bom, então eu sei o tipo de revestimento em cada pedaço ali do meu Talveg, tá? Medição da seção hidráulica do canal, né? Então eu tenho que saber ali do trecho de canalização qual que é a altura do canal, a largura de base, né? Eu preciso ter essas informações, tá? Ou vai ser feita uma medição lá na obra, né? Ou você vai tirar pela topografia batimetria num corte transversal, tá? Então preciso ter essa informação. Essas informações, pessoal, então vamos seguir aqui para o nosso exemplo, tá? Então, nesse exemplo eu tenho uma bacia de 2 km quadrados, tá? Que é a área máxima que eu consigo trabalhar com o método racional. Tenho uma precipitação que eu já verifiquei na minha bibliografia para duração de 24 horas e TR de 2, 66,8 milímetros, tá? Então, tenho essa informação em mãos. Tem o runoff da bacia, né? 0,6, tá? Também sei qual que é a área impermeabilizada da bacia, quanto que não tem de área impermeabilizada, área vegetada e tudo mais. Então, tem essas informações em mãos. Tempo de retorno, tá? Para eu calcular depois a minha vazão de projeto, tá? Aqui em São Paulo, o DAEC, que faz a outorga dos projetos, então ele indica para canalizações um tempo de retorno de 100 anos, tá? Então, estou seguindo aqui 100 anos. Outros estados aí podem ter delimitações diferentes, tá? Então, no Rio de Janeiro com INEA, Rio Águas, em Minas com a SUDECAP. Então, cada estado vai ter aí o seu tempo de retorno um pouco distinto, né? Mas se for uma obra de macrodrenagem, não vai fugir muito disso, tá bom? Então, o TS, que é o trecho inicial, o trecho verde, eu vou ter um comprimento de 100 metros, tá? 100 metros de extensão, e eu vou ter ali um trecho gramado, tá? Um trecho gramado. Então, eu sei que aqui em cima, na bacia, onde eu estou pintando de amarelo, né? É grama, né? Tá chovendo lá e tá escoando na grama. Não tem um canal ainda concentrado, tá tudo esparso, né? Tudo espraiado. Bom, e a declividade desse trecho é 0,01 metro por metro. Tá? Então, tudo isso daqui, pessoal, de geometria, declividade, tem que pegar ali no seu CAD e tirar essas informações. Tá? TN. TN é o segundo trecho, onde já começa a concentrar um canal raso. Eu tenho uma extensão de 300 metros. Tá? Esse trecho ele tem um certo revestimento, né? Não é um trecho tão natural assim. E a declividade também, para simplificar, 0,01 metro por metro. Tá? E o terceiro trecho, que é o canal, é o nosso TQ, então comprimento de 1 km. O material que foi aplicado nesse canal é um gabião, declividade para facilitar de 0,01 metro por metro. Uma seção retangular de 3 de base por 2 de altura. Tá? Então, isso que eu tenho nesse trecho vermelho aqui, que eu estou pintando em amarelo. Beleza, pessoal? Então, esses aqui são os dados de entrada do meu problema, tá? Então, vários dados aqui eu preciso de AutoCAD, eu preciso delimitar a bacia, eu preciso revisar a bibliografia para saber a precipitação, preciso conhecer a bacia para saber o runoff, preciso saber o que o órgão, né, vai me direcionar para um tempo de retorno. Então, é um trabalho prévio, tá? Só para que vocês entendam que não é papum, né? Precisa ter esse trabalho aqui para a gente ir estruturando aqui a solução do problema, tá? Aqui eu tenho uma tabela
que fica como dica para vocês também, no material do DAE, aqui de São Paulo, onde tem as equações de chuva para diversas cidades do estado de São Paulo e algumas informações também, como as informações de precipitação. Tá? Então, aqui eu peguei a precipitação de 1.440 minutos, tá? Para um tempo de retorno de 2 anos. Então, está dando uma precipitação de 66,8 milímetros. Tá? Então, isso aqui é a informação que eu tenho, né, para essa bacia, só ressaltando, né? Então, nesse exemplo, peguei aqui uma para a cidade de Campinas, tá? Então, estou utilizando esses dados aqui. Então, calculando o nosso TS, tem as informações de entrada, que a gente já viu aqui, tá? E vou, então, aplicar isso aí na equação. Eu sei que é um trecho gramado, né, como está aqui. Então, o trecho gramado, ó, aqui em cima, varia de ponto 15 até ponto 24, tá? Então, tenho esse range aqui, né, para trabalhar. Bom, essa é a equação do nosso TS, tá? Então, tem aqui uma constante, 0,091. N, eu vou trabalhar com ponto 15, tá? Porque aqui é um trecho gramado, é uma grama bem rasteira, por exemplo, bem baixinha, né? Então, acaba ficando um pouco mais lisa. O L, que é o comprimento, é 100 metros, tá? Então, aqui eu já tenho. O nosso P2, né, eu já vi que é 66,8, né, pela tabela anterior. E a minha declividade, o meu S, é 0,01, tá? Então, a equação vai ficar assim, tá? Bom, aí aqui, pessoal, tem que calcular essa equação, né? Então, relembro de novo, né? Deixei um link na descrição que tem uma planilha que já está calculando tudo para você. Mas é importante você entender o processo, tá? Então, aqui já calculei, deu 0,009 horas, porque essa equação do TS sai em horas, e transformei para minutos, 0,531 minutos. Quase nada, né, pessoal? Quase nada, tá? Então, como o trecho ele é bem pequenininho, né? E você tem grama, que é um material que tem uma rugosidade até considerável aqui, né? Você acaba tendo esse tempo de concentração particularizado aqui, né? Para o TS, né? Só a fatia do trecho verde, bem baixo, né? 0,53 minutos, tá? Então, no final de tudo, nós vamos ter que somar isso aqui para achar o nosso TC, mas a diferença para ele vai ser baixa, né? Não vai impactar muito, tá? Nosso TN, que é o trecho de canal raso. Então, esse TN aqui, da planta que eu estou pintando em amarelo, ele vai ter um comprimento de 300, é um trecho revestido e declividade de 0,01. Então, pela equação, eu tenho aqui o meu L, que é o comprimento, que é 300. Tá? O meu 3.600 para converter a unidade. Aqui eu tenho o meu V, que é a velocidade, que eu não sei, né? Então eu preciso utilizar aqui aquele ábaco que eu tinha comentado com vocês. Então a declividade aqui é 0,01, né? Então eu vou andar com essa flechinha vermelha. É um trecho revestido, né? Então eu vou descer aqui na linha do trecho revestido e vou chegar a uma velocidade de 0,6 metros por segundo, né? Praticamente 0,6, tá? Então jogo isso na equação, aqui está errado, tá, pessoal? Está como 500 metros, né? Mas pode se considerar. E aqui a velocidade de 0,6, tá? Então, eu vou chegar aqui um TN de 0,231 horas, né? Porque ele sai aqui em horas também a equação, e transformando em minutos, 13,89 minutos. Para a última etapa do nosso TALVEG, que é o trecho de canalização. Então, aqui eu tenho o meu TQ, comprimento 1 km, canal em gabião, declividade 0,01, seção retangular 3 por 2, 3 de base por 2 de altura. Tá? Bom, primeira coisa, eu tenho que calcular então o raio hidráulico, mas que nem eu falei para vocês, como eu não tenho a vazão, vou considerar a minha seção plena aqui, para calcular o meu raio hidráulico. Beleza? Então, raio hidráulico, área por perímetro, certo? Então, eu vou calcular aqui a área, 3 vezes 2, perímetro, 3 de base, mais 2 de altura, mais 2 de altura. Então, eu chego no meu raio hidráulico de 0,86. Bom, além de calcular o raio hidráulico, eu tenho que vir, então, na equação de Manning para calcular a velocidade. Tá? Então, na equação da velocidade, eu preciso do N, né, da rugosidade. Gabião, né, é o meu canal, então a rugosidade vai ficar com 0,028. A declividade, que é o S, vai ficar com 0,01 metro por metro. E o meu raio hidráulico, que eu acabei de calcular, vai ser 0,86.
Beleza, pessoal? Então a equação fica assim, com esses valores. Calculo o meu V, vou chegar numa velocidade de 3,22, né, 223 metros por segundo. Tá? Então isso aqui é o que está acontecendo de velocidade no meu canal em Gabião, considerando a minha seção plena. Tá? Só que a velocidade ainda não é o tempo, né? A velocidade é distância por tempo a unidade, né? Então eu preciso aqui chegar no meu tempo. E para eu calcular o meu TQ, eu preciso então dividir o meu comprimento pela minha velocidade. Tá? Então, comprimento é 1 km, velocidade acabei de calcular, 3,22 metros por segundo. E aí eu tenho o meu TQ de 310,3 segundos, tá? Já que a minha velocidade está por metro por segundo, né? Corta metro por metro, fica segundo. E eu quero ter a velocidade em minuto, então fica com 5,172 minutos. Tá? Então esse é o tempo aqui de escoamento para esse trecho canalizado em Gabião. Beleza, pessoal? O TC, o que eu tenho que fazer? Calcular o tempo de percurso de cada um desses trechos aqui do meu Talveg. Então, o TS mais o TN mais o TQ, que foram os itens que nós já calculamos aqui nesse vídeo. Então, vou somar aqui 0,531 do meu TS, o trecho de campo aberto lá de grama, mais 13,89, que é o meu TN, que é o trecho intermediário, mais 5,172, que é o trecho do canal. Tá? Então, todos os tempos aqui somados chegam num tempo de concentração de 19,59 minutos. Beleza, pessoal? Então, calculei o meu tempo de concentração através desse método que eu estou apresentando para vocês. Bom, beleza. Agora eu não cheguei ainda na minha vazão de projeto. Né? Então, para chegar pegar a equação de chuva da cidade, como a cidade aqui é Campinas, né? Eu tenho essa equação de chuva aqui embaixo, tá? Então eu tenho o meu Tzinho, né? Que seria a duração da chuva, que pode ser igualado nesse caso ao tempo de concentração. E eu tenho o meu T aqui maiúsculo, que é o meu tempo de retorno, que eu sei que o DAE vai aprovar isso aqui com 100 anos, tá? Então, vou inserir as minhas variáveis aqui, tá? O meu tempo de concentração e o meu tempo de retorno. Aqui acabou comendo a equação, tá, pessoal? Mas é o TC que a gente acabou de calcular, 19, uns quebradinhos, tá bom? E eu chego aqui na intensidade de chuva, então. Para essa equação de Campinas, a unidade de saída é milímetro por minuto, tá? Então, deu aqui 2,48 milímetros por minuto. Então, transformando isso aqui em milímetros por hora, eu chego numa intensidade de 148,9 milímetros por hora, tá? Ainda não é a minha vazão, é a intensidade de chuva, então mais uma etapa para a gente calcular a vazão. Cálculo. Nesse caso, pessoal, para simplificar aqui o exemplo, né, com uma bacia de 2 km quadrados, estou utilizando o método racional, só para a gente ganhar tempo aqui, não ficar muito prolongado, né? Mas você poderia utilizar um método Ipaivu, se a bacia fosse maior, o método Coqueijo-Errara, o método SCS, né? Então, depende muito da área de contribuição e da acurácia que você vai ter aqui no resultado. Bom, método racional, já fiz um vídeo também, tá, pessoal, explicando passo a passo do método racional. Então procura aí na minha playlist de hidrologia que você vai encontrar bem detalhado, tá bom? Runoff, que é o meu Czinho, que é o ponto 6, que a gente viu lá como dado de entrada. Intensidade de chuva, acabei de calcular. Área, 2 km quadrados. Tá? Então, vou calcular a vazão de projeto. Jogo as variáveis aqui e chego numa vazão de 178,70 metros cúbicos por segundo. Essa vazão vai acontecer justamente aqui, ó, pessoal, tá? No exutório, na saída aqui do meu Talveg. Beleza? Pessoal, então, dessa forma, você executa todos os passos aqui para calcular o tempo de concentração e calcular a vazão de projeto. Tá? O que a gente vai ver agora? Um segundo exemplo para comparar essa vazão com a vazão, nesse segundo exemplo, onde eu tenho esse canal aqui vermelho revestido com concreto, não mais com gabião. Né? A gente sabe que concreto é mais liso, então a rugosidade é menor. O que vai acontecer com a vazão? Né? Vai mudar muito? Não vai mudar quase nada? Né? Essa análise de sensibilidade. Então, nesse trabalhar com um canal feito em concreto. Tá? Obviamente, o desecho verde ou azul não vai mudar, porque lá
você está calculando para um trecho em grama, calculando para um trecho de um canal raso, né? Agora o trecho 3, que é o TQ, eu estou mudando gabião para concreto. Tá? Então, basicamente isso. Então, eu não vou calcular aqueles tempos iniciais, né, do verde e do azul, tá? Porque lá eu não vou mudar nada nesse segundo exemplo. Agora, eu vou calcular o trecho vermelho, que eu estou tirando o gabião e colocando concreto. Tá? Então, aí eu vou recalcular esse trecho. Tá? Bom, então, comprimento é a mesma coisa, declividade é a mesma coisa, seção é a mesma coisa. O que vai mudar é que agora é concreto, não é mais gabião. Rugosidade cai para 0,018, tá? Via de regra, tá? Então, vamos lá. Calcular o raio hidráulico, a mesma coisa, tá, pessoal? Não vai mudar, 0,86. Velocidade. Então, o que vai mudar aqui? Era 0,028, agora ficou 0,018, tá? Declividade, raio hidráulico, a mesma coisa. Vou chegar numa velocidade agora, ó, lembrem que o canal em gabião estava dando uma velocidade de 3,223, né, metros por segundo, se eu não me engano. Aqui a gente está com uma velocidade de 5,013 metros por segundo. Então a velocidade aumentou, é um escoamento mais veloz. Por quê? Porque a rugosidade cai, né? Então imagine assim, gabião, pedra, rachão com malha, né? É uma rugosidade. Concreto lisinho, né? É outra rugosidade. Então, nesse concreto lisinho, a velocidade é maior. Tá? Isso que acontece na prática, tá, pessoal? Vou calcular aqui o meu TQ, né, visto que meu comprimento é 1 km e minha velocidade agora com concreto é 5 metros por segundo, né, 5 e uns quebradinhos. Vou calcular o meu TQ, 199,5 segundos, transformando para minuto, 3,325 minutos. Tá? Do gabião acho que estava 5 e uns quebradinhos. Tá? Então, eu vou calcular o meu TC, somando o TS mais TN mais TQ. TS e TN não mudaram, né? Porque essa alteração que eu estou fazendo no segundo exemplo é só para o TQ. Então, segue igual. Calculando o meu tempo de concentração, ele cai para 17,74 minutos. Tá? A equação da intensidade de chuva de Campinas. Então, eu vou entrar aqui com o meu tempo, né, de concentração novo, com o meu tempo de retorno. Tá? Aqui, mais uma vez, tá, pessoal? Ficou faltando aqui o tempo de concentração, mas é os 3 e os quebradinhos que a gente acabou de calcular. O TR de 100, tá bom? Então, vou chegar aqui na intensidade de 155,9 milímetros por hora. Tá? Então, pessoal, só atenção nas unidades, tá? Algumas equações saem em milímetros por minuto, outras já saem em milímetros por hora, então tem que se atentar em relação à unidade, porque senão depois vai gerar um erro muito grande no cálculo da vazão de projeto, tá? Bom, calcular a vazão de projeto pelo método racional, né? A bacia não mudou o tamanho, vou seguir com o método racional. Então, o C vai ser 0,6, intensidade acabei de calcular, e a área 2 km². Então, fico aqui com uma vazão de projeto de 187 metros cúbicos por segundo, tá? Bom, pessoal, isso aqui então é a vazão de projeto se eu tiver esse trecho canalizado aqui em vermelho com concreto, tá? É isso que vai acontecer, de vazão aqui no exutório, tá? E considerando esses trechos iniciais também, com toda a consideração que a gente já fez de grama, canal raso e tudo mais, tá? Bom, e a diferença de cheia, onde a linha azul, né, do hidrograma, o hidrograma azul é o hidrograma de concreto, né, onde o canal de jusante ele é feito com concreto, e o hidrograma laranja é onde o meu TQ, né, aquele trecho vermelho, é feito com gabião. Tá? Então, pode ver que você tem uma diferença de vazão de pico. Tá? Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque o gabião e canais mais rugosos, né, eles acabam criando velocidades menores ao longo do canal. Porque é rugoso, velocidade menor. Tá? Fica meio que óbvio, né? E os canais mais lisos, mais velozes, como é o caso do concreto, eles acabam acelerando esse escoamento e no exutório acaba gerando uma vazão, né, de pico muitas vezes maior. Tá? Então, nesse exemplo que nós estamos trabalhando, a vazão de pico para o canal em gabião no final fica com 178. E a vazão de pico, quando você tem o canal revestido em concreto, vai para 187. Tá? O que isso pode gerar de problema?
Bom, pode gerar de problema que a jusante do seu canal, você pode despejar, digamos assim, um escoamento mais veloz, né? E pode chegar ali uma vazão de pico mais forte, tá? Então, essa que é a questão dos tipos de escoamento para canal, tá? Da mesma forma, se eu mudar a rugosidade no meu trecho azul lá do Talveg, né, e diminuir, também isso vai acontecer. Então, escoamentos, né, em canais mais porosos, mais rugosos, tendem a ser menos velozes, tá? E impactar menos na vazão de pico, tá? Então, aqui nós temos uma diferença de mais de 5% na vazão de pico, né? E isso que vai acontecer na prática ali com esses dois exemplos, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Eu queria mostrar para vocês, assim, bem destrinchado, esse método, né, um passo a passo, até mostrando um exemplo, porque às vezes a gente é enganado pela equação, né? A gente olha a equação, que equação bonitinha, fácil de utilizar. Aí quando vai usar, fala, essa variável que eu não tenho, onde que eu vou encontrar, né? E é muito chato isso, muito chato isso. É chato você pegar um livro, um artigo, e o autor colocar informações ali, né, relevantes, mas sempre faltar alguma coisa, né? Sempre faltar uma variável, sempre faltar alguma unidade, né? Então, por isso que eu quis deixar bem claro aqui para vocês não passarem por isso, tá bom? Pessoal, então fica para vocês, tá? Se inscreva no meu canal, aqui no YouTube, ative o sininho, dê uma curtida no vídeo se você gostou do vídeo, né? Compartilhe com os seus colegas aí de trabalho, com os profissionais que trabalham na área de drenagem, né? Que nem eu falei para vocês, é uma forma da gente divulgar informações referentes a essa área de drenagem, que no Brasil ela é meio cíclica, né? Então, no período chuvoso é muito importante, no período de seca todo mundo acaba esquecendo. E a gente não tem muitos materiais assim na internet mais didáticos assim para a gente estudar, para a gente se desenvolver profissionalmente. Então essa é uma forma de você ajudar a divulgar também esse material, tá? Quando você curte, quando você compartilha, o algoritmo do YouTube entende que esse material é importante, é relevante, né? E apresenta ele também para outros profissionais que estão carecendo aí, precisando desse complemento aí de ensino, tá bom? Pessoal, então fico por aqui. Me siga também nas redes sociais, eu tenho o Instagram, LinkedIn, né? Deixei ali o arroba do meu Instagram. Meu LinkedIn também é Engenheiro José Costa. Tem um grupo no Telegram, tá? Se você tem Telegram, entra lá, porque é muito bacana, a gente consegue compartilhar conteúdos quase que diários lá também, exclusivo para o Telegram, com áudios e tudo mais. Então entra lá também em Enge José Costa lá também, tá bom? Então me procura lá, entra no canal, se inscreva por aqui e até a próxima, grande abraço.